Bem, eu resolvi fazer esse vídeo em resposta a um canal chamado A Verdade é Lógica. Recentemente eles colocaram aí na rede um vídeo falando sobre pessoas que deixaram de ser testemunhas de Jeová e que odeiam as testemunhas de Jeová. Ainda o canal ele foi bem específico. Não estamos nos referindo àquelas pessoas que deixaram de ser testemunhas de Jeová e que seguiram o seu caminho. Mas estamos referindo àquelas pessoas que deixaram de ser testemunhas de Jeová e agora colocam dúvidas em quem está lá ou que perseguem as testemunhas de Jeová. Eles dizem que são pessoas que odeiam as testemunhas de Jeová. Isso é uma grande mentira. Nós não odiamos as testemunhas de Jeová. Referente a esse canal, A Verdade é Lógica, primeiro que a pessoa que faz esse canal, ele não pode mostrar o rosto. Por que ele não pode mostrar o rosto? Ele não pode falar do jeito que eu estou falando assim. Por quê? Porque a liderança das testemunhas de Jeová não permite que os seus membros falam as suas opiniões. Eles não têm liberdade de expressão. Então eles têm que fazer assim, escondido. Então eles fazem um vídeo onde eles não podem mostrar a cara. Eu até acho ótimo eles fazerem esse tipo de abordagem, porque significa que as testemunhas de Jeová como um todo estão acordando, estão se expressando, estão comentando, estão debatendo. Isso é ótimo. Agora, falar que quem deixou de ser testemunha de Jeová e discorda de algumas atitudes, odeia as testemunhas de Jeová, é uma grande mentira. Nós não odiamos as testemunhas de Jeová. Pelo contrário, nós reconhecemos que as testemunhas de Jeová são pessoas honestas, são pessoas trabalhadeiras, são pessoas que são úteis à sociedade. Nós reconhecemos isso. O que nós não concordamos é com algumas atitudes extremistas das testemunhas de Jeová e que afetam quem deixou de ser testemunha de Jeová. Ou seja, eles querem que a pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová comporte-se da maneira que eles esperam que a pessoa comporte-se. Eu vou falar sobre a minha situação. A minha família é testemunha de Jeová. Eu cresci num lar de testemunha de Jeová. E hoje, se eu chego lá, por exemplo, se eu vou na casa da minha mãe, se eu vou na casa do meu pai, eu não posso comer na mesma mesa que o meu pai e que a minha mãe. Ou, se está lá cheio de testemunha de Jeová, eu tenho que me retirar. Então, assim, como que eu vou me comportar de uma determinada maneira que eu já não acredito? O que eles não conseguem entender é que a pessoa deixou de acreditar que aquela organização era verdade, que a pessoa deixou de acreditar na interpretação bíblica deles, que a pessoa deixou de acreditar que aquilo era a única organização verdadeira. A pessoa não acredita mais. Então, para ela, esse tipo de comportamento não faz nenhum sentido. Eu já escutei, eu garanto que você também já escutou, pessoas dizerem assim, você sabe da sua situação, então, como assim eu sei da minha situação? Que situação? Que uma empresa americana inventou e eu tenho que comportar dessa forma? Seria a mesma coisa de eu ter morado num país da Europa e me comportar aqui no Brasil com as leis do país da Europa. Eu estou morando aqui no Brasil, mas eu ainda sigo as legislações da Europa. Então eu fui expulso, excomungado lá de um país da Europa e agora tenho que me comportar aqui no Brasil como com as diretrizes de excomungado da Europa. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento. Então, eu não tenho que me comportar, eles esperam que você se comporte da maneira que eles querem. Mas eu não tenho que me comportar com algo que eu não acredito mais, com algo que eu não estou mais submetido, que eu não faço mais parte. Eu vou colocar aqui uma situação de um jovem que pediu para o seu pai para passar o Réveillon. Aí o pai respondeu assim, não, você não vai. Eu vou colocar aí, vocês vão ver. Vocês viram? Ou seja, eles querem que aceite essa situação. O jovem pediu para passar o Réveillon com o pai e o pai falou assim, não vai porque a gente vai fazer um
uma festa em família. Então ele quis dizer que o filho já não faz mais parte da família. E aí eles querem que a pessoa aceite isso de contento. De contento. Teve uma situação muito recente que a moça era desassociada, segundo eles, e o pai dela morreu. Só depois de uma semana foram avisar ela que o pai dela tinha morrido. Ela ficou arrasada, ela ficou destruída. E aí, não quer que a pessoa aceite isso como sendo a condição dela. Teve uma outra situação que o pai do rapaz adoeceu e ele deslocou-se de São Paulo até Rio Grande do Sul. Quando chegou lá para cuidar do pai dele, o ancião falou assim, olha, você sabe da sua situação, então a gente não quer que você cuide do seu pai. Você entendeu que essas situações extremistas são inaceitáveis? A pessoa não tem que modificar a vida dele, porque a organização das Testemunhas de Jeová não tem o direito de roubar a vida do outro só porque ele não acredita mais. Ele tem outra opinião, ele seguiu, então ele só quer a família dele de volta, ele quer ter o direito de ser ele. É isso. Nós não odiamos as Testemunhas de Jeová. O que nós fazemos é não concordar com atitudes extremistas de destruição do vínculo familiar, manter a pessoa no ostracismo, afastar pai e mãe, não conversar, irmão e irmã, induzir as pessoas à morte, induzir as pessoas ao suicídio. Nós não acreditamos mais nisso. Isso para nós não faz nenhum sentido. Então nós queremos ter o direito de ter a nossa vida como qualquer outra pessoa. É isso. Se as Testemunhas de Jeová, a liderança das Testemunhas de Jeová, parassem com esses extremismos, simplesmente não haveria opositores. Cada um crê naquilo que quer, naquilo que... Então, eu particularmente falando para você, já acredito em outra coisa. Não acredito mais naquilo. Para mim, aquilo não é a verdade. Então, eu fiz esse vídeo como resposta. Nós não odiamos as Testemunhas de Jeová. O que nós não concordamos é com as atitudes extremistas que jogam pai contra filho, que destroem a relação de uma mãe com a sua filha, que induzem as pessoas à morte. Essas atitudes extremistas não cabem mais no século XXI e a pessoa não é obrigada a se submeter a isso